Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Contacto Direto e é um enorme prazer estar aqui convosco. Hoje abordamos um tema de extrema importância. As ruas de Cabo Verde escondem histórias que poucos ousam ouvir. Crianças que deveriam estar brincando e sonhando vivem à margem lutando contra as adversidades da vida. Pedem, vendem e por vezes roubam para sobreviver. As crianças com o teto sobre a cabeça, mas sem o amparo de uma verdadeira infância. Neste mergulho profundo na dura realidade de crianças em situação de rua, damos voz a quem sempre foi silenciado e ouvimos vozes que a sociedade tenta calar. Reportagem para conferir com o jornalista Rivaldo Fernandes. Em todo o mundo, em meio à agitação das cidades, milhões de crianças enfrentam uma realidade cruel: a vida nas ruas. Muitas delas, à mercê da violência, da fome e da falta de oportunidades, procuram sobreviver em um mundo que muitas vezes as ignora. Nas esquinas das cidades cabo-verdianas, entre a poeira das ruas e o barulho dos motores, há vozes que não são ouvidas e sonhos que se perdem na sobrevivência do dia a dia. Dormem em casa, mas a rua é onde vivem. São crianças que crescem no improviso, entre o risco e o esquecimento. Uma infância à vista de todos, mas ignorada por quase todos. Cabo Verde congratula-se por alegadamente não ter crianças de rua, mas ainda há um número considerável de crianças que deambulam nas ruas, muitas vezes pedindo dinheiro, por vezes até com incentivo da família. Muitas delas são deixadas sozinhas em casa e logo saem para a rua, sozinhas ou na companhia de outras crianças, horas a fio, sem supervisão e cuidado de adultos. Dentre essas crianças está João, nome fictício, que deambula pelas várias ruas da capital pedindo dinheiro ou comida. Um ser simples que não percorre um caminho fácil. Não é adulto, nem sequer adolescente ou jovem. É criança. O seu percurso não é de todo trechos retirados dos contos de fadas. Tu sempre estás ali? Anda sempre para ali, junto com a minha prima. Você que não sabia fazer na rua? Eu tenho pedido para ir lá comer. Aos que pedir pessoas a dar dinheiro? Que hora que não sabiam para ali? A partir de tarde. Eu tenho estado também para casa, eu estou ali só de tarde e de noite também para casa. Pelo menos que hora que também para casa. Na cara muito andava para casa. É ainda criança, mas já conhece a dureza da rua. Pede uma multa a quem passa, uma moeda, um gesto de atenção, qualquer coisa que alivie a carência. Entre a inocência, esconde-se histórias de necessidade. Atrás dessa voz, há uma realidade dura que nos interpelam enquanto sociedade. As histórias são diversas, mas a dor é comum. António, nome fictício, enfrenta diariamente a luta pela sobrevivência. Que hora que você de casa? Uns 8 horas para 9 horas. O que você é no futuro? Jogador. Jogador? Foi bom igual? Sim. Como história semelhante está Paulo, nome fictício, que também com o sonho de ser jogador, passa o dia no mercado de Sucupira, entre ajudar a mãe na venda e estar com outros amigos na rua. Então, eu vou passar na escola? Sim, passar na escola. Qual que é o sonho? Vou ser no futuro? Jogador. Sou jogador. Você está sempre feliz? Hã? Você está sempre feliz? Anda de minha mãe da Sucupira lá.
colega de trabalho? Sim. Não tem tempo livre para outra coisa. É, da ajuda, divido com os amigos. O cenário repete-se com algumas variações durante todo o dia em várias zonas da cidade da Praia. Crianças, geralmente acompanhadas de outras crianças, pedem dinheiro ou comida junto a cafés e outros espaços comerciais. Geralmente pedem, mas há também os que furtam. Afinal, a ocasião faz mesmo o ladrão. É, influência. Influência, você não acaba com a carteira, corre. Eu tomo dinheiro de outros para jogar batata ou para vender droga. É, não está a crime. Cometendo pequenos crimes ou simplesmente pedindo dinheiro, o fenômeno de crianças que deambulam pelas ruas, sobretudo nas férias letivas, é antigo e recorrente. A situação de crianças na rua é mais preocupante nos centros urbanos, conforme revelou a diretora técnica do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente. Neste momento, eu posso dizer que nós temos um número de 213 crianças em situação de rua, que agora em 2025 nós fizemos um breve levantamento, não muito exaustivo, mas conseguimos identificar 213 crianças nos principais centros urbanos da Praia, Mindelo, Santa Maria, na Ilha do Sal e na Ilha da Boa Vista. Sendo que a ilha que apresentou o maior número de casos foi a Ilha do Sal, em que foram identificadas 87 crianças, seguida da cidade da Praia com 74 e Boa Vista com 32 e São Vicente com 16 crianças em situação de rua. Questionada sobre o assunto, a presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e a Cidadania, Euridice Mascarenhas, assegurou que a situação de crianças na rua tem havido uma diminuição. Temos sim, e acho que isso é uma realidade, tem havido uma diminuição. Acho que isso é um facto, não é? Tem havido uma diminuição, já não se vê com muita frequência, né, como vínhamos antes, crianças nas portas, né, das lojas, supermercados, a circular. Portanto, tem havido um trabalho nesse sentido, inclusive existem casas, né, portanto, de acolhimento de dia, né, para as crianças que possam ter a necessidade dessa atenção. Euridice Mascarenhas apontou ainda duas questões importantes de quando se fala de crianças na rua e de rua. A primeira tem a ver com o movimento da criança, né, de iniciativa própria, né, para esse espaço. Né? E outra questão tem a ver com que nós dizemos sempre que o primeiro papel na proteção da criança tem que ser das famílias. Temos aqui que chamar, né, a responsabilidade das famílias, porque, por exemplo, eu não posso estar em casa às 10 da noite, não é? E não saber onde é que está o meu filho, certo? Então, acho que aqui é uma questão central, ou seja, gostaria, né, nessa oportunidade de também partilhar essa preocupação e que temos que fazer algum trabalho junto às famílias para que também assumam o seu papel. Agora, outra coisa é quando, não é, por razões diversas, sabemos que pode haver situações, por exemplo, de uma criança órfã, não é? Pode haver uma situação de alguma situação pontual, não é? Em que essa criança possa se encontrar numa situação dessa vulnerabilidade, que aqui sim cabe ao Estado, não é, criar as condições para acolher e dar, portanto, enquadramento a essa criança. Por outro lado, também eu penso que há um elemento que precisamos começar a pensar, que tem a ver com o seguinte: em muitas situações, por razões diversas, temos registado que alguns avós é que agora cuidam dos filhos, pela ausência dos pais, né? A infância não deveria ser um campo de batalha, mas para estas crianças é uma guerra diária. Extrema pobreza, violência doméstica, abuso, abandono e negligência fazem com que algumas delas encontrem nas ruas um refúgio. Minha mãe está
sou tão assim. Nada que está fazendo a ver minha mãe está mandando que minha mãe está só tá nada que está fazendo. E na rua estás sentir mais direito do que dentro de casa? Mas é que rua significa para você? Rua anda sempre a brincar, às vezes não estava a casa, cozinhando só 1 dia manhã, dá buscar em casa, anda morrer, se dá para trabalhar, se for para trabalhar, anda continuar a viver, vende um quarto, dá morrer. O fenômeno das crianças em situação de rua e a persistência do trabalho infantil continuam a lançar sombras sobre a infância em Cabo Verde. Para a educadora parental Érica Correia, esta realidade vai muito além de um simples problema social. Representa também um espelho das fragilidades nas estruturas familiares e na forma como a sociedade encara o papel da criança. Antes da criança ir para a rua, a criança já vive uma rua dentro de casa. Porque os sinais são, muitas vezes, estão visíveis, que é a falta de diálogo, falta de escuta, ausência de tempo de qualidade entre pais e filhos, que é a falta de rotinas e afeto, que também vou apontar que é a pobreza extrema, e instabilidade familiar, e sem esquecer também que é a negligência involuntária por parte dos pais, porque muitas famílias vivem no limite da sobrevivência, simplesmente preocupado com o que comer hoje, e o resto simplesmente está a ficar para depois, que é aquilo que é mais essencial, que é a segurança emocional das crianças, porque criança estão a crescer sem estrutura e sem essa segurança emocional e sem pertença. Como diz o velho ditado, o destino de uma nação se constrói no presente. Cuidar dessas crianças hoje é garantir um futuro onde elas possam ser médicos, professores, engenheiros e não apenas estatísticas de abandono. O futuro de uma criança não deveria depender da sorte. Nas ruas, os sonhos dormem ao relento e a infância se desfaz na fumaça dos dias. Você mora com a mãe e com o pai? Com minha prima. Sonha os ossos que mora? Em casa? E boa casa na sua? Não. E que classe que eu vou ver? De 4. Vamos de larga a sua? A mãe de cabeça que está para a escola. Na rua te pede dinheiro, comida? Sim. E hoje qual que é o sonho? Meu sonho é trabalhar. Não trabalhar. Para conseguir um recebe. Em Cabo Verde, dezenas de crianças deambulam pelas ruas. Mesmo com um teto sobre a cabeça, são obrigadas a trabalhar desde cedo para ajudar em casa ou simplesmente a sobreviver. A educadora parental Érica Correia alerta para o peso emocional que muitas destas crianças carregam. Essas crianças carregam traumas que não começaram com elas, porque são dores antigas que passam de avós para pais e dos pais para filhos. É uma herança emocional que é marcada por agressão física e verbais, por abandono emocional, por falta de escuta, de validação e de afeto. Carregam um sentimento de não pertence. O silêncio dentro de casa, a invisibilidade são feridas invisíveis, mas que moldam comportamentos, que moldam crenças e relações. E o mais grave é que, se não forem tratadas, continua a ser passada de geração em geração como uma corrente de dor. Porque muitas dessas crianças que estão na rua não estão a fugir por rebeldia. Fogem porque dentro de casa é o mais perigoso do que está lá fora na rua. Sentem-se mais ameaçados dentro de casa do que estar propriamente na rua. O trabalho infantil continua sendo uma realidade e mesmo na sua vertente exploratória tende a derivar muitas vezes da própria família devido ao desemprego que continua elevado e às escassas oportunidades de emprego no setor formal.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o trabalho infantil em Cabo Verde atinge milhares de menores, muitos deles em tarefas pesadas e perigosas. Já as crianças em situação de rua são mais difíceis de contabilizar justamente pela sua invisibilidade. Com base nos dados do Índice Multiobjetivo Contínuo de 2022, ano do último inquérito sobre o trabalho infantil em Cabo Verde, existiam 117.642 crianças de 5 a 17 anos no país. Do total dessas crianças, 9.004, correspondente a 7,7%, estavam a trabalhar. Destas, 4,2%, equivalente a 4.900, estavam em trabalho infantil e 2.896 realizavam trabalho perigoso. A realidade das crianças em situação de rua e do trabalho infantil em Cabo Verde continua a preocupar as autoridades e a sociedade civil. A secretária de Estado para a Inclusão Social afirmou que o governo está empenhado em reforçar as políticas de prevenção e proteção, sublinhando que o país não pode fechar os olhos a um fenómeno que compromete o futuro de muitas crianças. Temos 4 ilhas que vêm realmente sofrendo com essa problemática, nomeadamente as ilhas de São Vicente, Santiago, Sal e Boa Vista. Mas temos já algumas medidas em andamento que devem ser também reforçadas mediante a constatação das necessidades que vamos tendo ao longo do percurso da nossa atuação. Portanto, já sinalizamos essa problemática, que é uma problemática que existe há muitos anos. Portanto, já há algum tempo em Cabo Verde nós temos essa situação, mas o mundo inteiro também sofre desta situação em várias partes. Entretanto, com a conjuntura atual, com uma certa preocupação em relação à responsabilidade parental, que é um tema que nos chama a atenção muito hoje, sentimos que precisamos reforçar as medidas para fazermos frente a esse problema, mas também é preciso inovarmos um pouco em termos de novas intervenções que poderão ser feitas nesse sentido. Na rua, a inocência é moeda frágil. Há quem recorra a pequenos furtos, outros caem nas mãos da criminalidade e violência. E todos perdem algo que nunca deveriam perder: a infância. É uma situação lamentável. A mim, como mãe, não está chamando de focar mais no nosso filho. Mesmo que não está saindo, que não está para buscar vida, mas não volta para casa mais cedo, para não saber o que nosso filho faz, de pela manhã até tarde. Assim te ajuda bastante. Para várias vezes não está falando, não está saindo, não está para buscar vida, para não vender nosso filho, mas quando que não está chegando a casa à noite, não chega com vida, mas não chega com alguma coisa para nosso filho, mas nunca sabe o que nosso filho faz de pela manhã para de noite. Então, não significa quase nada. Então, não vem buscar vida, mas não vai a casa mais cedo, não cuida de nosso filho, não faz comida, não dá nosso filho, para evitar que nosso filho saia na rua para se pedir dinheiro. É um mau hábito que está criando nessas pessoas. Para horas que vez ajudar, esta vícia que está fazendo um constante. E que o dinheiro está usando para outros fins que às vezes não nem fazer para horas que está usando. Para essa começa a usar para jogar batata e com papadinha, aquelas coisas assim de gênero, né? Tem cor, tem creche para o menino para estudar. O menino está saindo de casa. Cada casa, fica de pequenininha, não. É mau influência. A mim, que é pai, a gente também falta, mas aquela é que é um trabalho, mãe deve dar vídeo, coragem. A mim está achando que a situação é uma situação triste e lamentável. Para morrer, tem muita criança que passa a vida inteira na rua, pedir dinheiro, às vezes passa por vários riscos. Se uma sociedade que não se vive, tem criança que está sofrendo violência, distúrbio, às vezes usa aquele dinheiro para fazer outra coisa. Esta foi por ele dinheiro para comer, mas normalmente essa que está fazendo aquela, essa vai fazer outra coisa. Tá, eu sou criança de 10, 9.
na rua, tá pedindo 20 escuro, tá pedindo 10 escuro. Imagina, botou mãe, tá para ser filho, ele tá estriba com 9 meses na barriga, depois na chão, depois ele tá tornando criança, ele tem metade, tá parada, fica na rua, que ele é cadreto. Você entende? Tem que ter mais pouco conta, mais conta com seu filho, importância com seu filho, para morrer. Não dele, talvez ele está falando, mas seu filho que está fazendo aquele mal, alguém de rua está hoje. Está falando aquele mal, está falando na mãe, na nossa que é mãe. Então, portanto, para a mãe tomar mais cabo dela para o seu filho que está na rua, está pedindo dinheiro. Diante desta problemática, quem deveria agir? Primeiro é a família. Falhando a família, agora tem, por exemplo, a escola. Mas a escola também, a criança abandonou a escola. Agora acaba por sobrar para as autoridades. Tem, por exemplo, lares de acolhimento, ou então essas crianças que acabam por enveredar para o crime, para o mundo do crime, têm agora aqueles locais de recolhimento, tipo, por exemplo, Centro Orlando Pantera e, no final da linha, a cadeia. Primeiramente, é alguma dose de irresponsabilidade por parte dos pais, porque a família é a primeira e a principal responsável pela educação, orientação, correção e acompanhamento do indivíduo. Se uma criança está na rua, é porque alguma coisa está a falhar, ou uma orientação do pai, ou da mãe, ou de um ou outro tutor que deve estar por perto a acompanhar sempre. A sociedade continua a falhar, sim. A sociedade continuará com esse déficit do desenvolvimento, porque é uma mão de obra que não tem muito a dar. E a sociedade cobra, mas não tem resposta, porque essa gente não tem o savoir-faire, não sabe o que fazer e como fazer e onde aplicar a energia, por exemplo, de uma formação que eventualmente poderiam ter. Se uma criança está na rua, então a probabilidade de desistir da escola é grande, porque não tem um acompanhamento, não tem um encarregado de educação, por exemplo, que participa na sua educação e automaticamente esse indivíduo poderá ter alguns desvios e esse desvio pode levar às ruas, ao abandono. Porque o ser humano tem 3 dimensões, uma vida, uma missão e uma lição, um legado a deixar. Com aquela vida, se não tem nenhuma profissão, não sabem fazer nada, é claro que não vão assumir uma missão. Não assumindo uma missão, não vão deixar um legado positivo pela sociedade, uma lição pela positiva. Porque quando uma criança fica muito tempo na rua, está a perder, portanto, oportunidades de frequentar o sistema formal de ensino com sucesso, está a correr o risco de sofrer uma violação sexual, está, portanto, em contacto com outros problemas como o uso de drogas e do álcool, está também em risco de sofrer alguma violência física. Portanto, são várias outras situações que uma criança fica exposta quando fica durante muito tempo na rua. E, para além de ficar durante muito tempo na rua, há crianças que, permanecendo esse tempo, vão adquirindo vícios e depois de algum tempo já ficam na rua, deixam de ter o vínculo com a família e ficam na rua, a viver na rua. Embora os desafios sejam imensos, a esperança permanece. É fundamental que a sociedade se una para garantir que todas as crianças tenham acesso a um futuro melhor. Continuamos a falar de histórias de crianças que passam a maior parte do seu dia fora de casa. Não dormem na rua, mas é lá que passam a vida. Pedem, negociam e sobrevivem.
Em Cabo Verde, a rua tornou-se a segunda casa de muitos menores, não para passar a noite, mas para refugiar. Nas sombras da cidade, onde a infância se perde nas ruas, uma rede silenciosa de heróis anónimos lutam para resgatar vidas esquecidas. Trata-se de Centro Nossa Casa, que oferece 3 refeições diárias às crianças que frequentam o espaço. Organizações, projetos sociais e voluntários tentam resgatar essas crianças do ciclo cruel da rua. Cada mão estendida é uma chance de recomeço. Cada oportunidade pode ser a diferença entre uma vida condenada e um futuro possível. Dar dinheiro é incentivar a permanência nas ruas. Há locais próprios para apoiar essas crianças, trabalhando o seu bem-estar imediato a par do seu futuro. O Centro Nossa Casa, que trabalha com crianças em situação de rua, é um deles. Aberto das 8 às 17 horas, são dadas às crianças que o frequentam 3 refeições diárias. Do centro é suposto irem para casa. Algumas não vão. Ficam na rua a pedir dinheiro ou algo que é mais difícil negar: comida. É ali que nosso trabalho se torna tipo da flota põe a água na binde. Traz durante o dia, sempre o dia, a segunda a sexta. Ok, 5 horas não te ficha. Ok, no ficha é que as casa, as que te param na casa, e não comunidade na rua e se casa. Se os pais que têm nenhum controle sobre isso, os adolescentes praticamente estão dita a regra na casa. Então, é meninos que estão em abandono, né? Negligência familiar. Então, esse está na rua, outro está aqui dentro, outro dentro na rua, outro está na casa colega, que tem um horário dentro. Então, é aquele que eu ouvi falar que tem continuidade para a família. O Centro Nossa Casa é um exemplo de como é possível mudar vidas. Em termos de impacto, não tem criança, não tem criança de rua. Sobretudo na Palmaria, estava ali nos 7 anos anteriores, não fazia um grande trabalho com a Polícia Nacional lá. Só nós aqui não vai ter horário que a criança vai vir com grupos de rival. Então, esse é tão agressivo que nós fizemos. Então, também sempre com apoio policial. Eu consigo reduzir, até limpa o Palmaria, que ele denúncia, que ele vandalismo que sai na rua com pedra. Foi grande trabalho policial, diariamente não consigo. Leva para a escola, identifica, tinha uma paz está para a escola, depois tipo uma pressão, né? Pressão para assumir esse papel. E quem tirar está protegido em cima, esse que é progenitor. Então, esse tem tiro está falhando nesse papel. Então, tinha o que sair hoje, tinha um adolescente hoje que está na escola, se fosse outros nas oficinas, tem meninas que não formam na estética, abaixo estágio. Então, um bom número considerável. No entanto, assegurou que o maior desafio tem sido trabalhar com as famílias. Apesar de ter o avanço, ter o trabalho, tem uma estrutura ali bem montada, tem atividades, tem refeição quente, tem uma forma de colmar esse problema na casa e na rua. Mas não sei, não está trabalhando. Nos maiores dificuldades ou desafios que temos tido família. Ou família se na extrema pobreza, família vive com álcool, droga, não tem família que é tudo desgastante, não tem coisa. Isso que de nada que criança de rua sofre muito uma mudança, né? Criança de rua que são criança na rua. Tem criança adolescente que vive com droga, álcool, criminalidade. Então torna mais difícil, mais desafiante para nós. Dos 16 menores que durante o período letivo frequentam o centro com mais assiduidade, está Beto, não fictício. Passava várias horas nas ruas, mas depois de frequentar o centro, tudo mudou. Eu fazia muita atividade, coisas divertidas para nós, que Deus está fazendo com Deus. Portanto, você tem alguma diferença depois que fica a frequentar o centro? Sim, mas é um centro da direito e também na rua que ainda estava, agora sim fica na rua mais. Que legalidade. E ao que sai de centro, você vai para a escola? Andei para a escola, 6 horas, andei 8h30, andei para casa. Com uma história semelhante está Pedro, não fictício. Diz que o seu comportamento mudou totalmente depois de frequentar o centro. É uma pastura, fiz atividade, o tio ali na sala, está com o prende. Você tem alguma diferença depois que começa a vir para o centro? Sim. E ao que sai de centro, você vai para a escola? É, para a escola, vou da casa. E depois que começa a frequentar o centro, até o comportamento muda, né? Sim. E lá na casa, onde que está? Preto.
O governo, através do ICA e do Fundo de Proteção Social, já construiu vários centros de acolhimento para crianças e adolescentes em risco espalhados pelo arquipélago. O objetivo é fornecer apoio psicossocial, alimentação e educação para ajudar essas crianças a saírem das ruas. E, por outro lado, precisamos reforçar a equipa técnica para fazer esses levantamentos de uma forma sistemática. De maneira que é um trabalho que o ICA já está a fazer, ou seja, a criação de condições para fazermos sistematicamente esse mapeamento de crianças na rua e de rua, para que possamos também focar melhor as nossas intervenções nessas crianças. Entretanto, há projetos concretos em andamento, projetos de prevenção, mas também de proteção das crianças. Nós temos os centros de dia que nós estamos a reforçar. Neste momento são 15 centros de dia em todo o país. Tínhamos 6 em funcionamento, 7 em funcionamento. Neste momento criamos mais 8 e vamos abrir mais 3. Portanto, um no concelho de Boa Vista, outro na zona de Tira-Chapéu, na cidade da Praia, e outro também na zona de Terra Branca, na cidade da Praia. Portanto, esses centros têm vindo a responder positivamente porque são crianças que sinalizamos que vivem em situações de vulnerabilidade no seio de famílias com algum problema de vulnerabilidade e outros problemas sociais, e são acolhidas após o período das aulas, são acolhidas nestes centros, onde vão usufruindo do acompanhamento para os seus estudos. Também têm um lanche e uma refeição quente e têm oportunidades para desenvolverem atividades lúdicas enquanto estão a frequentar estes centros. As estatísticas revelam um cenário alarmante. O Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente estima que milhares de crianças vivem em risco social no país. Dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística indicam que cerca de 4.900 crianças entre 5 e 17 anos estão envolvidas em trabalho infantil ilegal, muitas delas nas ruas. Nós podemos apontar o contexto familiar que elas vivem. Muitas vezes vivem numa situação de violência, que são vítimas de maus tratos, abuso sexual em alguns casos, e também a negligência dos pais. E todas essas situações que elas vivenciam no contexto familiar muitas vezes são derivados do consumo abusivo do álcool por parte dos pais e também de uma certa desresponsabilização dos cuidadores relativamente à criança. Muitas vezes o ambiente familiar, que devia ser um ambiente protetor, torna-se um ambiente hostil e com muitas adversidades, e as crianças acabam por procurar o espaço da rua para se refugiar. E também temos a questão da pobreza. Muitas vezes a situação da pobreza leva com que as crianças também tenham que trabalhar para dar o seu contributo para a sobrevivência da família, e então é na rua que vão buscar esses meios para a sobrevivência, para exercer algum trabalho ou mesmo a mendicidade. Também a evasão escolar, o insucesso escolar, quando a criança já não tem bom desempenho, não tem sucesso na escola, então ela acaba por abandonar a escola e procurar o espaço da rua. O foco, segundo a diretora técnica do ICA, é não ter nenhuma criança nas ruas. Embora tenha havido uma diminuição, em 2021 nós tínhamos feito um levantamento, eram mais de 280 crianças e neste momento estão 211. Houve uma ligeira diminuição, o que para nós é gratificante, mas nós queremos que nenhuma criança esteja na rua, porque nós queremos criança fora da rua e dentro da escola e da família. É esse o nosso lema. Nós vamos desenvolver uma campanha nesse sentido. Estamos a preparar os materiais de informação para desenvolver uma campanha nesse sentido, porque o lugar da criança é na família e na escola e não na rua, porque nós sabemos que a rua constitui um espaço de perigo para essas crianças. Estão expostas a várias vulnerabilidades, por exemplo, ao consumo de droga, podem ser expostas ao abuso e exploração sexual e outras formas de violência.
Os números estão frios, mas as histórias por trás deles são ainda mais marcantes. Não são apenas estatísticas, são vidas e futuros sendo desperdiçados. A família é a base de tudo. Assim, é incontornável e consensual capacitar e empoderar as famílias. Mas falando em famílias, há uma outra questão a assinalar. Muitas vezes é a própria que incentiva as crianças a irem para a rua pedir para trazer dinheiro para casa, numa inversão ou perversão do papel do provedor do lar. Já na tua casa e visita domiciliar, trabalho nos últimos tempos na comunidade com associações comunitárias, entre outras instituições, que eu falo para continuar, mas é que tem sido suficiente. Porque as famílias mesmo têm uma parentalidade negativa, né? Se conseguem exercer esse papel mais, da área comunitária e que as doenças sociais que se têm, ligadas à álcool, droga, conflito familiar. Eu desta explora essas crianças. Eu crianças, pais mesmo, mandam para a rua para contribuir para a renda, para sustentar a própria casa. Tal situação configura mesmo trabalho infantil, outra problemática que há anos se tenta combater e na qual Cabo Verde tem tido algum sucesso. Entretanto, seja por incentivo familiar, seja de modo próprio, a posição do governo expressa pela secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, é de uma maior responsabilização. Temos um problema aqui, que é o problema da responsabilização das famílias, não é? E da responsabilidade. Nós temos de passar a responsabilizar as famílias pelos seus atos, negligência, falta de acompanhamento, falta de atenção, pequenos pormenores vão acontecendo no seio das famílias que também perturbam o crescimento saudável das crianças e adolescentes, perturbam a sua frequência regular no sistema formal de ensino e perturbam também todo o processo educativo que a criança pode ter durante o seu crescimento. Entretanto, já temos algumas iniciativas nesse sentido. O ICA tem estado a trabalhar fortemente em campanhas de sensibilização no seio das famílias. Tem também em curso um plano de comunicação. Várias campanhas estão sendo feitas neste momento para chamar a atenção das famílias, para chamar a atenção da sociedade no seu todo, para protegermos bem as nossas crianças. Porque quando uma criança fica muito tempo na rua, está a perder, portanto, oportunidades de frequentar o sistema formal de ensino com sucesso, está a correr o risco de sofrer uma violação sexual, está, portanto, em contacto com outros problemas como o uso de drogas e do álcool, está também em risco de sofrer alguma violência física. Portanto, são várias outras situações que uma criança fica exposta quando fica durante muito tempo na rua. E, para além de ficar durante muito tempo na rua, há crianças que, permanecendo esse tempo, vão adquirindo vícios e depois de algum tempo já ficam na rua, deixam de ter o vínculo com a família e ficam na rua, a viver na rua. Enquanto houver crianças nas ruas, a sociedade continuará falhando no seu papel mais básico, proteger quem mais precisa. Sempre houve falhas. É na mãe com o pai, se calhar no sistema também, para várias vezes. E o pai com a mãe que tem um trabalho fixo, então que ela está afeta bastante. O principal é dentro de casa. Se não repara, está começando dentro de casa. Põe ao crescer meninos, meus meninos pequenotes de 7, 8 anos, 10 anos, 12 anos, na rua, às tantas da noite, às vezes se você mora na Veranova, você tem de fazer nada mais, como é que você sabe, o que você faz, eles têm que sobreviver na rua. E é aquilo que a rua te ensina, que você aprende. Para além de que ela, para além da área que esse que tem que boa imagem, para não se bucre para fazer segundo, te jura para morrer. É só coisas maravilhosas que está fazendo. Então, portanto, me dá uma culpa do não país, não sou mãe, não sou pai, tudo isso. Tem uns meninos que se passam o dia inteiro na rua. Aqui na casa, não sabe qual é a razão. Para mim também tem falta de estrutura dentro de casa, às vezes, que estão obrigando bem na rua. Queria mais uma coisa, falta de estrutura dentro de casa. Do menino pequeno, tem pedido. Dá 20, dá 10, aquela coisa ali está mal, tudo meio com o pai, para tomar conta se fica bom, coisa que está mal na governo. Desde que se uma chega na mesa pedindo dinheiro, ele vai comprar tal coisa, ele fala assim, não, mas
Mas se de fato me escrever dinheiro, manter o mano também junto, não estou com que as coisas que crescem, falo não, pandas, me sabe compra. A mim tá hoje logo me aquela para morrer, minha mãe, já está hoje aquela situação ali, que a primeira nem que a última vez que isso acontece, aquela situação ali, tanto ali na praia como em geral. É por isso que encatará. Entará 20, entará 50, entará 10. Por isso que está falando que ela é cadê. Tenta a gente pena própria. Outro está olhando, chama, da flebem toma comida. É cadreto. Outro pode ser que era uma coisa assim. Mas outro está fazendo para morrer que tem alguém de jovem. Ou alguém, se tem um menino, tem um mãe, um pai, que está toma conta desse, esse que está saindo na rua está pedindo esmola. E nem está pedindo dinheiro, é uma coisa feia. Minha chama outra culpa, mas na própria mãe que está. Outra na criança, mas outra na mãe. A pobreza é a razão de inúmeros problemas que compete ao Estado colmatar com políticas acertadas, mas não pode ser pretexto para tirar os deveres aos pais, tal como não pode ser para retirar os seus direitos. Assim, mesmo sem dinheiro, cabe-lhes a eles procurar alternativas para os cuidados dos filhos e ao Estado criá-las. Para tudo mais, para preocupar mesmo de fundo com o seu filho. Que a pessoa para falar, mas estava a buscar vida, não se alinta a buscar vida para minha filha, para buscar, para cuidar, para ir a casa na hora, para cuidar de seus filhos, cuidar de verdade. Não, a mim está creio e para tudo paz tem que ser mais próximo do filho que se pode. Para modo e ficar fora de vista, pode fazer coisas que nem boca te imagina que está fazendo. De hoje em que nada, sempre ajudar. Mas me pedi para que mãe, para sempre lá de filho. Para que filho, vamos assim menino está forte, está pedindo dinheiro. Pode ainda na droga, pode ainda em muitas coisas de mal. Tem muitas coisas que mãe quer até colaborar, mãe está lá, manda para tudo mãe, que o pai pode ajudar para fazer aquela cama, também tem que ajudar para juntar. Para no carro, não tem para o menino, na escola para carro com delinquência, que o menino está fazendo. Está furta, está pide, é feio. Me está falando tudo mais para ter mais cuidado com seus filhos. Pessoas hoje bem aberto em relação àquele problema ali para morrer. É uma situação que está afeta muitas crianças. Muitas mães estão sair, essa deixa a criança na casa, a criança deixa a mãe estar na costa, essa faz outra coisa. A mãe já sabe, a mãe sempre é a última a saber daquela situação ali. Tudo quem tem esse filho, para criar sua melhor, para ir dentro de casa, para deixar na rua ser um desafio. Se mal, menino pequenote de menor tem pedir dinheiro na rua, é uma coisa fatal feio. A minha tá chama quem quer ir reto, pô, é coisa que está fazendo quase. Só é feio, mas feio próprio. Uma criança de 12 anos na rua está pedir dinheiro, está pedir uma comida, que é uma coisa que está mal. Essa criança acaba por aprender, infelizmente, alguns hábitos maus, alguns vícios, começa por desenvolver e pode encontrar, por exemplo, outras crianças que estão há mais tempo na rua, têm mais experiência de rua. Tendo essa mais experiência de rua, é uma experiência que muitas vezes não é positiva, uma experiência negativa. Portanto, há, por exemplo, crianças que acabam por enveredar para grupos de delinquência, grupos que começam a fazer atos criminosos. E isso já é terrível, é uma situação muito complicada e que merece mais acompanhamento, mais correção e que se termine ali. Tem que se parar com isso aí. Em todo o arquipélago há um aumento no envolvimento de menores em crimes. Em 2023, houve um aumento de 18,8% nas ocorrências criminais envolvendo jovens e menores, sendo que a faixa entre 12 e 16 anos registrou um crescimento de 33%. O caminho para inverter esta realidade passa por apostar fortemente na educação parental e na responsabilização das famílias. É necessário um acompanhamento contínuo, acolhedor e sem julgamento, porque essas famílias precisam de psicólogos, de técnicos sociais que escutem sem apontar o dedo. Precisam de uma educação parental que seja acessível, precisam de prática
de prática sensível à sua realidade, precisam também de grupos de apoio emocional ativo, onde possam partilhar e ser ouvidos e orientados com empatia. Eu acredito que muitas dessas crianças não têm sequer o que comer em casa. E há algo que precisa mesmo de ser dito com clareza: não se cura a dor com burocracia. Cura-se com presença, com empatia, com ação estruturada e com vontade de verdade. O maior crime contra uma criança não é a pobreza, mas sim a indiferença. São vítimas de um sistema falho, de políticas públicas ineficazes e de uma sociedade que prefere olhar para o lado. Mas há esperança. Nós temos várias respostas para a proteção das crianças em situação de rua. Neste momento nós temos 19 centros de dia ou centros de proteção social, onde essas crianças possam beneficiar de vários programas que os podem ajudar na sua integração. Inclusive nós temos 2 centros, um aqui na praia e outro em Santa Maria, na Ilha do Sal, que nós chamamos Centro Nos Casa, que são específicos para atenderem as crianças em situação de rua. Nos centros, as crianças vão encontrar apoio escolar, apoio mesmo para as suas famílias, têm uma refeição quente, muitas formações para a sua formação pessoal e social. Há um conjunto de respostas que são oferecidas a essas crianças e às suas famílias. Para as famílias serem encontradas formas para o seu empoderamento econômico, muitas vezes também têm capacitação para poderem desempenhar melhor as suas funções parentais. Para além dos programas desenvolvidos pelo ICA, também o Ministério da Família e Inclusão Social, as câmaras municipais, as ONGs desenvolvem várias atividades no sentido de empoderar as famílias, não só economicamente, mas também no sentido de para que elas possam desempenhar da forma eficaz as suas competências parentais. Retirar as crianças da rua é um desafio enorme, mas que tem de ser vencido sob pena de maiores perigos diretos ou indiretos. Vítimas já são, não é? Porque tem algum abandono, não tem um acompanhamento. Em sendo vítimas, agora podem desenvolver situações de perigo e o desenvolvimento dessas situações de perigo que acabam por se tornar ameaças para a sociedade. Porque é gente que às vezes começa a fazer assaltos, a fazer pequenos roubos. Isso aqui já é uma ameaça à sociedade. É preciso fazer tipo de um recenseamento dessas crianças todas e saber o que é que estão a fazer. Se estão na escola e se não estão, por que não estão na escola. E incutir a responsabilidade parental dos pais nisso. Porque a primeira responsabilidade é dos pais. Então perguntar, mas por que essa criança não está na escola? Está a falhar o quê? Tem falta de recurso, é preciso transporte, tem problemas com alimentação, aí o Estado, por exemplo, pode suprir essas lacunas, essas falhas, por exemplo, pagando o transporte, pagando por materiais escolares, não é? Fazendo um acompanhamento, colocar, por exemplo, alguém como tutor daquele grupo de crianças para acompanhar. Cada criança retirada da rua é uma vitória silenciosa, mas enquanto houver uma a deambular por estes becos, o país inteiro tem uma dívida com o futuro. Na rua, o amanhã é incerto, mas para estas crianças, o amanhã começa com apenas um gesto, o nosso. O Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, ICA, apela à população para que não ofereçam dinheiro, géneros alimentícios ou outros produtos às crianças em situação de rua. O ICA lembra ainda que a proteção das crianças é responsabilidade de todos. Por isso, caso presencie qualquer situação deste género, faça a sua denúncia através da linha 800 1020. Colocamos assim um ponto final na nossa edição de hoje. Obrigada por estar sempre ligada à nossa emissora, onde trazemos temas do seu interesse. Até a próxima edição do Contacto Direto e já sabes, continue deste lado.